Hoje nós vamos falar de decisão. Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o evangelista Ginaldo e esse é o canal Falando do Amor de Deus. Nesse vídeo nós vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus que nos dá entendimento acerca de decisão. Tudo na nossa vida é uma questão de você decidir. Você precisa tomar algumas decisões, sejam elas importantes, grandes ou não, mas é preciso se tomar algumas decisões. Quando nós olhamos e observamos dentro da Palavra de Deus, Deus ele sempre propôs ao homem que ele tomasse a sua decisão. Deus sempre propôs ao ser humano que ele fizesse as suas escolhas. E como na vida tudo é uma questão de você escolher para qual lado você quer ir, se você quer caminhar para a presença de Deus ou se você quer caminhar para distante de Deus. Então a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 15, as seguintes palavras: Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Deus propondo ao povo, ou colocando diante deles o poder para eles decidirem. Então Deus colocava diante deles, Deus colocou diante do povo, deu a eles o direito de eles escolherem. Deus sempre vai nos dar o direito de nós escolhermos se nós queremos o bem ou se nós queremos o mal. Quando eu observo a palavra de Deus, e é bem interessante nós prestarmos atenção, é que tudo, exatamente tudo que nós fazemos, precisamos antes fazer as nossas escolhas. Quando você observa, a Bíblia vai dizer em Josué capítulo 24, versículo 15, e esse é um versículo muito conhecido dos amados, é um versículo muito conhecido, porque ali naquele versículo, Josué, ele vai dizer algo que vai ao encontro, ou que vai de encontro ao que as pessoas as quais ele estava liderando para entrar na Terra Prometida, elas estavam se bandeando ou decidindo fazer aquilo que de fato não agradava a Deus. E as palavras de Josué, narradas aqui no versículo 15, são as seguintes: Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então ele disse para o povo: se parece bem aos olhos de vocês servir aos deuses dos antepassados, se parece bem aos olhos de vocês servir aos deuses da terra a qual nós estamos habitando, isso é um problema de vocês, em outras palavras. Isso é um problema de vocês escolherem ou não. Porém, eu já tomei a minha decisão, eu já tenho a minha decisão formada, eu me reuni com a minha casa e nós já temos uma decisão tomada. A nossa decisão é que nós iremos servir ao Senhor. Então você observa dentro dessa palavra que uma pessoa que tem um pulso firme em relação à sua decisão a servir a Deus ou a fazer a vontade de Deus, ela não fica titubeando entre dois pensamentos. Ela não fica em cima do muro no momento da decisão. Josué disse para aqueles que ele estava liderando: olha, vocês têm o direito de vocês escolherem. Se vocês quiserem servir a Deus, o caminho é esse. Se vocês quiserem servir a Deus, se vocês quiserem fazer a vontade de Deus, então andem por esse caminho. Façam façam o que é correto diante dele. Agora, se a escolha de vocês simplesmente for de servir a outros deuses, de fazer a vontade de outros deuses, então fiquem à vontade. Você já parou para notar que muitas vezes nós conversamos com pessoas, nós às vezes até falamos, aconselhamos pessoas quando elas vêm até nós e nos pedem esse conselho, e nós falamos para ela: olha,
existem os dois caminhos, existem o caminho estreito e também existe o caminho largo. Nós falamos isso em outro vídeo. Existe, e colocamos diante das pessoas o direito de elas escolherem. Olha, você não é obrigado a servir a Deus, você não é obrigado a fazer a vontade de Deus, você não é obrigado a vir à igreja e permanecer na igreja, você não é obrigado a nada. Você tem o direito de escolha, você é livre para escolher, para fazer as suas escolhas, as suas próprias escolhas. Agora a questão é, há caminhos que aos olhos do homem são caminhos de bênção, são caminhos de maravilhas, mas o final deles, diz a Bíblia, é caminho de morte. O final deles tem um abismo, tem um precipício e você não quer se jogar no precipício. Você não quer se lançar dentro de um precipício. Você não quer estar dentro de um precipício. Então, é aconselhável que se escolha. E muitas vezes as pessoas escolhem o caminho que elas já decidiram. E o caminho que muitas vezes elas decidiram não é o que a palavra de Deus nos mostra, não é o que a palavra de Deus está nos orientando que sigamos. Josué disse, eu e a minha casa já fizemos as nossas escolhas. Eu e a minha casa já temos pronta a nossa escolha. Nós vamos servir a Deus independente de qualquer coisa. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Então você observa que a própria palavra, ela nos mostra que nós precisamos fazer as escolhas certas, tomar as decisões corretas. Porque a partir do momento em que a gente toma uma decisão errada, a gente vai quebrar a cara lá na frente. Em tudo nessa vida, você precisa tomar a decisão correta. Em tudo nessa vida, nós precisamos tomar a decisão coerente, a decisão certa, para que a gente não se arrependa. Seja para qual área for na nossa vida, nós precisamos parar, raciocinar e tomar a decisão mais correta, mais coerente possível, para que a gente não fique, não se arrependa lá na frente. A Bíblia também vai nos mostrar que em um certo momento o profeta Elias, ele colocou a nação para que elas tomassem a decisão. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, a Bíblia vai dizer o seguinte: Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. Mas o povo não lhe respondeu nada. Então você observa que Elias, ele coloca aquele povo em xeque, a decisão deles em xeque. Olha, vocês escolhem. Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar divididos entre Deus e Baal? Entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do inimigo, em outras palavras. Então, o direito do homem, ou o homem tem esse direito de fazer as escolhas, amados. Deus, ele é maravilhoso, Deus é bom, Deus é tremendo, Deus é justiça, Deus é amor. As pessoas estão em cima do muro, elas não sabem o que querem. Agora nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas precisam se curvar mais diante dos pés do Senhor e elas estão pensando no carnaval que vai acontecer ou que eles querem que aconteça. Agora é a hora de as pessoas se arrependerem diante de tudo o que está acontecendo à nossa volta e as pessoas estão pensando em festas, as pessoas estão pensando em farras, as pessoas estão pensando ou estão desejando que aconteçam as festas que vão alegrar a sua carne, que vão alegrar simplesmente a sua carne. E nós sabemos que é preciso o homem se curvar diante de Deus. Nós sabemos, e a Bíblia mostra isso, que é necessário aos homens se curvar diante de Deus. A Bíblia diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, diz a palavra, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus tem dado ao homem o tempo para que ele se arrependa. Deus tem dado ao ser humano o tempo para que eles decidam servir ao Senhor. Deus tem dado ao ser humano tempo para que eles reflitam nas suas atitudes, nas suas vidas
e venham para Jesus, e venham para Deus, e se entreguem para Deus. Mas infelizmente as pessoas estão igual estavam ali na época que Elias ele chegou para o povo e disse: olha, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão ficar sem saber de que lado vocês estão? Então, o povo, assim como o povo não respondeu nenhuma palavra para Elias, assim é nos dias de hoje, quando muitas vezes você fala, quando se fala da palavra, quando se fala do evangelho, quando se prega a palavra verdadeira, porque infelizmente tem muita gente que também está pregando uma palavra que não está na Bíblia. Quando se prega apenas que você vai enriquecer, quando se prega apenas que você vai ganhar isso e aquilo, que você vai ser, enfim, essa teologia que estão pregando por aí afora. Mas nós aqui, principalmente nesse canal, não estamos dispostos a simplesmente dizer para você ou lhe fazer promessas de homens, mas aqui estamos para dizer: olha, existe uma decisão que você precisa tomar, e essa decisão ela tem que ser a mais certa possível. Existe uma decisão que você precisa tomar, e se você não tomar essa decisão a mais coerente, a mais correta possível, infelizmente, amigo, infelizmente, amiga, não há o que se fazer. O próprio Jesus, ele conversando com os discípulos, ele conversando com os apóstolos, com os discípulos, ele fez ali um questionamento. E vamos ler o que diz em João capítulo 6, versículo de número 65 a seguir. E dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12, Jesus olhou para os 12, para os discípulos dele e disse: quereis vós também retirar-vos? Então Jesus ele coloca os discípulos ali para eles também tomarem a decisão. Vocês não querem ir com a maioria? Vocês não querem ir com eles? Vocês não estão a fim de ir com eles também? A decisão está nas mãos de vocês. Jesus disse: olha, vocês têm o direito de vocês fazerem as escolhas de vocês. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para ir com a maioria. Aí Pedro vai responder para Jesus. Pedro vai responder nesse diálogo. Versículo de número 68. Pedro vai responder para Jesus. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então você observa que Pedro, ele sabia que somente em Jesus estavam as palavras da vida eterna. Somente Jesus tinha a vida que ele precisava. Somente Jesus tem a palavra que o mundo precisa. Somente Jesus tem a palavra que você precisa. Somente Jesus tem a mensagem que você precisamos. Então a decisão precisa ser tomada de forma coerente, de forma correta. Decida hoje servir ao Senhor. Decida agora fazer a vontade de Deus. Deus coloca diante do homem, Deus coloca diante de nós, para que nós decidamos o que nós queremos fazer. Então decida junto a Jesus. Para onde você vai? Para onde nós iremos? Se somente em Jesus existe salvação. Somente em Jesus tem salvação. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Jesus disse: ninguém vai ao Pai, ninguém consegue chegar a Deus se não for através de Jesus. Então preste atenção nessas palavras, medite nessas palavras e decida hoje se você quer ou não servir ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus em Cristo te abençoe, fiquem todos na paz e até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, deixa o seu joinha, divida com alguém essa palavra, compartilhe com alguém e Deus, Ele é contigo.